A história registra grandes batalhas, guerras infinitas, impérios colossais e tragédias que moldaram civilizações inteiras. Mas, entre todos os confrontos navais já travados na Terra, poucos chegam perto do absurdo que aconteceu na manhã do dia 3 de fevereiro de 1509, quando apenas 17 navios portugueses encararam uma coalizão gigantesca formada por 217 embarcações do Egito, da Índia, do Império Otomano e de várias alianças que desejavam uma única coisa: apagar Portugal da rota das especiarias e tirar para sempre os europeus do Oceano Índico. Esta é a história de uma batalha que nunca deveria ter acontecido e que jamais deveria ter sido vencida. Uma batalha que mudou o comércio mundial, destruiu impérios inteiros e colocou o oceano sob domínio europeu pelos próximos 500 anos. É a história de Dill, a história do impossível. Porém, antes de entender como 17 navios puderam desafiar uma força 12 vezes maior, é preciso compreender como o mundo estava dividido naquele início do século XVI. O comércio global era completamente dominado pelas rotas do Oriente. A pimenta, a canela, o cravo, a noz moscada e todas as especiarias valiam mais do que ouro na Europa. Quem controlava essas rotas, controlava o mundo. E essas rotas pertenciam ao mundo muçulmano, ao sultanato mameluco do Egito, ao Império Otomano e a diversos estados independentes da Índia. Durante séculos, caravanas e navios transportaram riquezas por rotas terrestres e marítimas que garantiam uma economia milionária. Mas tudo mudou quando os portugueses dobraram o Cabo da Boa Esperança e abriram uma porta que ninguém conseguiu fechar. A entrada dos navios portugueses no Índico foi vista como uma invasão. Para os comerciantes árabes, hindus e otomanos, Portugal era uma ameaça que poderia destruir séculos de monopólio e lucros. Para os governantes locais, era uma humilhação ver europeus controlando cidades que antes pertenciam a eles. E para os mamelucos do Egito, era literalmente uma questão de sobrevivência. Se os portugueses controlassem totalmente as rotas marítimas, o comércio terrestre do Oriente Médio entraria em colapso. O mundo muçulmano precisava reagir. E reagiu com uma violência que quase apagou o projeto português no Oriente antes mesmo de começar. Para entender o que levaria à Batalha de Dill, precisamos voltar alguns anos antes, quando o navegador português Lourenço de Almeida, filho do poderoso vice-rei Francisco de Almeida, foi traído e morto em Chaú após uma aliança secreta entre governantes indianos e comandantes mamelucos. O corpo do jovem foi encontrado mutilado, e a humilhação ecoou como uma ferida aberta na alma portuguesa. Para Francisco de Almeida, aquilo não era apenas uma perda militar. Era uma tragédia pessoal, e ele jurou que faria do Índico um lugar onde ninguém jamais ousaria levantar a mão contra Portugal novamente. Essa promessa seria cumprida em Dill. Antes da grande batalha, um movimento silencioso começou a acontecer nos portos da Arábia, da Índia e do Egito. Diplomatas, mercadores e governantes conspiravam para criar a maior aliança naval que o Oceano Índico já havia visto. A coalizão incluía mamelucos do Egito, forças do Gujarat, guerreiros otomanos experientes no uso de artilharia naval, soldados mercenários árabes e hindus, e dezenas de navios de comerciantes que foram transformados às pressas em embarcações de guerra. O objetivo era simples: esmagar Portugal e expulsá-lo do mar. Eles acreditavam que, diante de mais de 200 navios, qualquer resistência portuguesa desmoronaria como poeira. Mas havia um problema que a coalizão não conseguiu prever: a tecnologia naval portuguesa. Os navios vindos da Europa eram menores, sim, mas muito mais resistentes, feitos com cascos reforçados para enfrentar tempestades do Atlântico. As carracas e caravelas eram fortificadas com madeira grossa, desenhadas para aguentar tiros de canhão e tempestades violentas. A frota inimiga, por outro lado, tinha muitos navios enormes, mas frágeis. Feitos para navegar em mares calmos, sem grandes ondas, eram perfeitos para comércio, não para guerra. Isso por si só criaria uma diferença brutal no momento da batalha. Mas ainda havia um elemento ainda mais decisivo: a artilharia.
Os portugueses possuíam canhões modernos, leves, de longo alcance e extremamente precisos, resultado de experimentos militares que já vinham acontecendo desde o período da Reconquista. Os navios da coalizão muçulmana, apesar de numerosos, tinham canhões pesados, lentos e de baixa cadência de tiro, além de dependerem principalmente do combate corpo a corpo. Eles acreditavam que, ao se aproximar e invadir os navios portugueses, venceriam facilmente. Mas os ventos do destino soprariam contra eles. Quando a frota de mais de 200 navios surgiu no horizonte, o porto de Dil se tornou um cenário digno de pesadelo. As águas do oceano se encheram de bandeiras coloridas, velas infladas e centenas de guerreiros armados. Era como se uma cidade inteira tivesse sido colocada sobre a água. A população local acreditava que Portugal seria destruído naquele dia. Ninguém imaginava que um punhado de navios europeus pudesse resistir. Ninguém, exceto Francisco de Almeida. O vice-rei reuniu seus comandantes, ergueu a voz e declarou que ali seria vingada a morte de seu filho. Não era apenas uma batalha, era uma sentença. Ao amanhecer, uma névoa espessa encobria a costa de Dil. Um silêncio estranho dominava o ar. E então, como um trovão arrancando o céu, o primeiro canhão português disparou. A batalha começou com violência brutal. A artilharia portuguesa abriu fogo antes mesmo que os navios inimigos conseguissem se aproximar. Os canhões disparavam sem descanso e cada tiro cortava o mar como uma lâmina flamejante. Os navios maiores da coalizão tentavam avançar, mas eram atingidos repetidas vezes, rachando ao meio, afundando lentamente enquanto homens lutavam desesperadamente para não serem engolidos pela água escura. A frota mameluca tentou uma manobra perigosa, avançar em linha reta, forçando um ataque simultâneo. Mas esse movimento lento e previsível os transformou em alvos perfeitos. Os portugueses, rápidos e ágeis, giravam seus navios, atiravam, recarregavam, se reposicionavam e disparavam novamente. Era como se 17 sombras se movessem com velocidade sobrenatural, enquanto a enorme frota inimiga parecia presa na própria grandiosidade. Os arqueiros e mosqueteiros da coalizão tentavam retaliar, mas seus disparos eram fracos, em curta distância, incapazes de quebrar o casco português. Muitos navios inimigos simplesmente queimaram. Outros viraram armadilhas flutuantes, com centenas de guerreiros presos entre chamas e água. A frota otomana tentou usar sua famosa artilharia, mas o recuo lento dos canhões e o desespero da aproximação tornaram tudo inútil. Mesmo assim, os portugueses não estavam a salvo. Alguns navios inimigos conseguiram se aproximar o suficiente para tentar abordar as embarcações europeias. A luta corpo a corpo foi sangrenta. Espadas, lanças, machados e mosquetes se chocavam em uma confusão brutal. A água se tingiu de vermelho. O ar cheirava a pólvora, fumaça e morte. Mas mesmo ali, os portugueses tinham vantagem. Seus navios eram mais altos. Eles lutavam de cima, golpeando inimigos que tentavam escalar paredes de madeira como formigas. Cada metro conquistado era perdido em segundos. Cada tentativa de invasão terminava em queda, grito e silêncio. O comandante inimigo mais poderoso, o almirante mameluco Amir Huzan, percebeu tarde demais que estava preso. Seus navios estavam sendo destruídos um por um. Ele tentou recuar, mas o cerco português havia se fechado. Não havia saída. Sua nau capitânia foi atingida inúmeras vezes, virou um inferno flutuante e, por fim, afundou, levando com ela centenas de homens. Foi o golpe final. Sem liderança, a gigantesca frota começou a se desfazer. Navios fugiam em todas as direções, muitos pegando fogo, outros afundando lentamente. O mar virou um cemitério. Quando o sol começou a se pôr, a batalha terminou. Não havia dúvida. Portugal havia vencido uma guerra impossível. Dos 217 navios inimigos, grande parte foi destruída. E dos 17 navios portugueses, todos sobreviveram. Não era apenas uma vitória militar. Era uma declaração ao mundo. A Europa tinha chegado ao Oriente para ficar.
O comércio global mudaria para sempre. O domínio dos mares mudaria para sempre. E o pequeno reino de Portugal se tornaria, por séculos, o senhor do oceano. Mas a vitória teve um custo. Centenas morreram, e o vice-rei Francisco de Almeida nunca superou a morte do filho. Ele venceu a guerra, mas perdeu a própria alma. Sua última grande vitória seria também sua despedida do mundo. Depois de deixar o comando, ele morreria meses depois, assassinado em um ataque tribal na África. O homem que venceu uma frota de 217 navios não teve o fim de um herói. A história, às vezes, é cruel com seus próprios protagonistas. Mesmo assim, o impacto da Batalha de Dil jamais desapareceu. Ela marcou o início da era do poder naval europeu. Marcou o declínio dos antigos impérios comerciais do Oriente e provou, de forma definitiva, que a guerra não é vencida pelos maiores números, mas pela coragem, pela estratégia e pela capacidade de transformar o impossível em realidade. Até hoje, estudiosos discutem como exatamente 17 navios conseguiram sobreviver contra uma força tão esmagadora. Uns dizem que foi a tecnologia, outros, a liderança. E muitos, simplesmente, acreditam que foi um daqueles momentos raros da história em que tudo se alinha de forma sobrenatural, criando um resultado que parece desafiar qualquer lógica. Seja qual for a explicação, a verdade é que o oceano nunca foi o mesmo depois daquele dia. E o mundo também não. A Batalha de Dil não é apenas uma batalha. É um lembrete eterno de que, às vezes, um punhado de homens pode desafiar o destino inteiro e vencer. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e um comentário. Qual o próximo tema você gostaria de ver por aqui no canal? Até a próxima, pessoal!